Muito boa tarde, é sexta-feira aqui com Reinaldo Azevedo no canal do YouTube do Metrópolis, numa sexta-feira que tá deixando Brasília tensa. Daniel Vorcaro vai fazer delação premiada e, claro, vamos comentar aqui, saber de Reinaldo Azevedo a respeito dessa delação que ainda nem foi feita e já tá deixando aí muita gente apreensiva. Muito boa tarde, Reinaldo Azevedo. Como é que vai ser o fim de semana da política aqui em Brasília, com essa tensão toda aí? Boa tarde, querido Rafael. Ó, saiba o seguinte, a delação que não foi feita, ela é pior até do que a delação feita. Não é? Porque a delação que não foi feita é assim, como tem uma música do Guilherme Arantes que diz Farol no mar da incerteza. Aliás, uma bela música. Beijo para Guilherme Arantes. Não, é o mar da incerteza sem farol. Então, sei lá, né? A gente vai ver daqui a pouco. Até a Anitta veio a público e dizer, eu não tenho nada com isso, não. Eu só fiz uma reunião para a área comercial. Né? Então, a delação feita é que é o problema. A delação feita, bom, delimitam-se os campos e aí as pessoas organizam suas respectivas defesas. Agora, aquela que não foi feita cai no mar da incerteza. O que será? Né? Então, fica essa tensão a que você se refere. Uma tensão boa para um fim de semana. Então vamos começar, né? Falar sobre esse assunto. Como a gente adiantou, o Daniel Vorcaro assinou ontem um termo de confidencialidade com a PGR e com a Polícia Federal, abrindo aí caminho para essa delação premiada. Um dos pontos em discussão foi a mudança no local de custódia do Daniel, que ocorreu na noite de ontem, um dia depois do José Luiz de Oliveira Lima, que é um dos advogados do Vorcaro, se encontrar com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso lá no STF. O Oliveira Lima tinha pedido, na verdade, uma prisão domiciliar. O ministro recusou, mas aí ordenou a transferência dele da Penitenciária Federal de Brasília, onde ele estava naquele regime disciplinar diferenciado, para uma cela na Superintendência da Polícia Federal, a mesma onde ficou o Jair Bolsonaro antes de ir para Papudinha. O Metrópolis registrou com exclusividade as imagens da chegada dele, como vocês estão vendo aí na tela. E aí, Reinaldo, você escreveu na sua coluna aqui do Metrópolis que essa cela da Polícia Federal fica com cara de paraíso para Vorcaro, que estava nesse regime diferenciado. Pode não ser exatamente aí um paraíso de Dante, mas é uma situação que muda bastante já, né? De Dante, agora, a cela em que ele estava não tem nada parecido no inferno de Dante com aquilo, mas, olha, a coisa é bastante complicada. Né? Vamos lá. Ele estava numa cela de 8 metros quadrados, com parede de vidro, porque é preciso ver o preso o tempo todo. Nessa entrada inicial, vai para essa área de saúde do presídio. Ele ficou 13 dias sem tomar banho de sol, encerrado 22 horas ali, porque na área que ele estava teria direito a 2 horas de banho de sol, mas ali não bate sol. E desde que foi autorizado a falar com advogados, 2 advogados, 1 hora por dia com o advogado, e voltava para a cela. Isso nos dias de semana. Ele ficou 17 horas da manhã, da sexta à noite até segunda, sem falar com ninguém, sem ouvir voz humana. Dormiu 3 dias, 3 noites, com a luz acesa, né? E tudo isso se diz, faz parte da entrada no sistema para a pessoa ir se adaptando. Não sei se adaptando a quê, porque ninguém se adapta a um troço como esse. Né? No texto que eu escrevi hoje, ontem à noite, que eu fiz alusão à Divina Comédia do Dante, que eu falo, né, fica parecendo o paraíso quando vai para a Polícia Federal, porque, evidentemente, nós conhecemos a mesma cela que o Bolsonaro ficou. Aliás, essa cela vai acabar virando, né, um mito no país, né, sem trocadilho. Quando vai para essa cela, em que há presença humana, em que a televisão, por exemplo, né, ainda que televisão restrita ali algumas coisas, mas pode ter um computador usando um pendrive ou sei lá o quê, né?
vira o paraíso, né? É mais ou menos, então, a alusão que eu fiz quando o Dante está no purgatório e aparece a Beatriz, né? Falando, agora nós vamos para o paraíso. Porque é claro que isso são condições extremas. Nunca por crime financeiro alguém ficou em RDD, regime disciplinar diferenciado. E aí, no texto que eu escrevi ontem à noite, eu lembro uma passagem de um texto meu na Veja de 2014, 2015. 2015. Portanto, um texto que tem 11 anos. Né? Eu não vou esconder de quem me acompanha, porque eu não preciso esconder nada, que eu não sou fã de delação premiada. Não sou. Por várias razões. Porque depende muito das circunstâncias em que a pessoa está, e aí ela pode, e depende muito de quem está fazendo, quem é o relator do caso. Nós vimos o que aconteceu durante a Lava Jato, antes até. Eu não. Você pede para alguém que foi flagrado cometendo crime, que está com uma penca de acusações, então a pessoa tem que revelar a coisa toda. A chance de que haja uma seleção, uma revelação selecionada é grande. Não estou falando do Vorcari, estou dizendo que eu escrevi no passado. Em tese. Então, se eu fosse advogado criminalista, eu não faria delação premiada. Eu não operaria delação premiada. Né? Veja só, Rafael, eu não estou entrando no mérito do que o Vorcaro fez, hein? As evidências são gravíssimas, vindas à luz até agora. Agora, dada essa situação que a gente viu aqui, você pode chamar essa delação de tudo, menos de voluntária. Não é bem voluntário. Ah, mas bem que você defendeu a delação do Mauro Cid quando ele estava preso. Não. Não defendi. Preso? Não. Ele fez, acertou ainda quando estava preso, depois saiu, mas não, eu não defendo delação de quem está preso. De ninguém, nem do Mauro Cid. O que eu escrevi sobre Mauro Cid, sim, é que quando houve o questionamento sobre delação de quem está preso, eu disse, as provas do golpe são autônomas e independem até da delação dele. Foi isso que eu escrevi. As provas que vieram de celular dele, etc. e tal, mesmo aquelas, ainda que elas fossem anuladas, as evidências da tentativa de golpe eram gigantescas. Foi isso que eu escrevi. Delação de gente presa não é uma coisa que me parece o melhor caminho. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai ter que pensar no futuro. E antes que as pessoas fiquem muito revoltadas, porque isso pode acontecer, eu quero deixar claro o seguinte. Vivemos hoje numa democracia cheia de problemas, mas vivemos numa democracia política. O que é uma democracia política? O Estado de Direito formalmente funciona. Os estatutos e institutos do Estado de Direito estão em vigência. Ainda não é uma democracia social, porque esse Estado chega de forma muito desigual a depender da posição que você ocupe na sociedade. Não é? Inclusive ter defensores ou não ter defensores. Saibam todos aqueles que nos acompanham, e ontem eu vi o Flávio prometendo mais presídios para o povo, né? O Brasil já tem a terceira população carcerária do mundo, né? E uma das maiores populações carcerárias por 100 mil habitantes, né? Mas em número é a terceira ou quarta, depende um pouco da contabilidade, mas é gigantesco. Mas saibam todos aqueles que nos acompanham que mais de 50% da população carcerária no Brasil está em situação irregular. Porque está sem trânsito em julgado. Porque o sistema não funciona direito. Um mega sistema. Não é? Então,
não é verdade, né, que a democracia chegue igualmente para todos. Para quem tem advogado, para quem pode pagar, para quem ela chega primeiro. Não é? Agora, mesmo alguém como Vorkaro, rico, e antes dele outros houve, né, a ideia de você encerrar alguém num regime disciplinar diferenciado, e se pode dizer tudo do Vorkaro. Agora, regime disciplinar diferenciado, evidentemente, é um exagero. Né? E aí se fala de delação premiada, então vira o paraíso, né? Porque sai de uma situação em que você imagina alguém que fica em 8 metros quadrados, sem nada, sem televisão, sem nada, sem coisa nenhuma, não fala com ninguém, não ouve a voz de ninguém, fica ali 22 horas, ou deitado ou em pé, ou deitado ou em pé, ou deitado em pé, com uma câmera vigiando do lado de fora. Porque não pode ter câmera dentro da cadeia, aí eles põem porta de vidro. E a justificativa é que é para evitar suicídio, e considerando o contexto, isso em si é até prudente. Então é por isso que eu falei que vira até o paraíso. Agora, dadas essas condições de prisão, evidentemente a voluntariedade dessa delação ela tem de ser pensada não agora, hein? Presta atenção, eu não estou querendo mudar nada, não vai mudar. E isso que eu estou dizendo é uma opinião tão minoritária, acho que boa parte dos criminalistas deve concordar comigo, e deve concordar que o devido processo legal não deveria passar por aí, né? Mas aí também, aí funciona um monte de coisa, né? Funciona um monte de coisa. Que tem lambança, dá com pau, envolvendo o Master e outros, isso é inegável. Vamos ver o que vem da delação. Há aquelas a que a polícia chegou, há as fantasias a partir de vazamentos, há muitas, né? Vamos ver o que ele traz de novo. Então, que tem crime, tem crime. Mas eu não posso, a minha posição, eu não sou formado em direito, eu não estudei direito, e ninguém, portanto eu não exerço advocacia. Agora, ninguém precisa estudar direito para saber alguns fundamentos, né? Uma prisão preventiva não pode ser uma antecipação de pena. Presta atenção numa coisa. Se ele fosse condenado por esses crimes todos possíveis, condenado, ele não ficaria em RDD. Porque não haveria razão para isso. Por que na preventiva está em RDD? E aí, é claro, também existe um pouco, eu lembro de uma novela do SBT, tinha coisa assim, os ricos também choram, né? Que aí eram assim, ricos também sofrem, né? Tem um pouco isso, olha lá, um rico caiu, né? Pensa o quê? E aí toda a vida de Fausto e de luxo dele, as coisas que ele fazia, as extravagâncias, tudo isso é exposto, né? Inclusive a vida privada, com namorada. E você, para usar um termo que é importante na sociologia, no direito também, você constitui a figura ideal do inimigo público. E atenção, eu não estou dizendo que as coisas não foram feitas. É que eu sou um leitor do Cesare Beccaria, que escreveu um livrinho importante quando tinha de 26 para 27 anos, que chama Dos Delitos e das Penas. Porque numa democracia nós temos isso. Está sendo feito assim. As pessoas precisam pensar, e como poderia ser num regime autoritário? E como poderia ser no regime de um governante autoritário? É preciso pensar nisso. Hã? Nesse caso, em qualquer outro. Ah, é porque o Vorkaro que é assim? Não, não, não. Aqui em São Paulo, quando jogaram um negro de cima de uma ponte, porque afinal de contas ele era negro, no fim, era isso que sobrou quando a polícia fez isso? Não, eu também me manifesto. Né?
Estou falando aqui de mais de 50% da população carcerária que não está com trânsito em julgado. Então eu não aprecio esse sistema, não adianta, nada vai me fazer apreciar esse sistema. Nada tem a ver com Vorkari. Estou aqui dizendo que esse texto que eu escrevi na Veja é de 2015. Assim como eu tenho N colunas, eu era à época colunista da Folha, depois do UOL, tratando justamente do modo como se opera delação premiada. Não é de agora. E também não vou ser cínico, como eu disse no texto, e nem ligeiro, dizer assim, tá vendo? Adiantou alguma coisa? Teve mensalão, teve petrolão, teve não sei o quê, e agora tem o Banco Master. Não é disso que se trata. É que depois disso tudo também vieram erros. Depois disso tudo veio emenda impositiva, depois disso tudo veio orçamento secreto, depois disso tudo veio a proibição da doação de empresas a campanhas, depois disso tudo veio o fundo eleitoral, e tudo isso construiu um ecossistema político, este sim, que precisa ser repensado, que predispõe a essas coisas. Um Banco Master, com todas essas implicações, não deriva de um Congresso superpoderoso que tomou as funções também do Poder Executivo. Quer dizer, ou a gente pensa isso a fundo, e nada disso impede que se puna Vorkari da maneira que se puniu e outros que se associaram com ele, vamos ver o que vem da delação premiada. Agora, ou a gente pensa essas questões que dizem respeito ao futuro do país, ou não vai ter muito jeito, não. As coisas se complicam bem. E tem outras coisas que a gente precisa pensar dessa delação. Porque agora estamos em ritmo de a lista de Vorkari. Então, vamos ver. E tem gente que acha que já sabe, conhece toda a lista. Eu não conheço e ninguém conhece. Bom, mas vamos lá.